fiz uma apresentação geral de saúde bucal, que serve para todas as pessoas, sejam elas típicas ou pessoas especiais. Eu e a Ju, nós pensamos nos assuntos que são mais recorrentes de pergunta no nosso grupo ou até de paciente. Então, a gente colocou alguns assuntos que são geralmente dúvidas mesmo que as pessoas têm. Então, esses são os assuntos que nós vamos falar. Nós vamos falar do desenvolvimento da dentição. Então, em relação à amamentação natural, mamadeira, chupeta, o nascimento dos dentes. Vou falar um pouquinho sobre cárie, um pouquinho sobre o flúor, como que ele age, toxicidade do flúor, que é um tema que está sendo bastante discutido em algumas mídias, em alguns lugares. Aí nós vamos partir para a higiene bucal, com técnicas, algumas recomendações, o tratamento odontológico, até algumas recomendações em relação a pacientes com a síndrome ou pacientes que têm autismo. E aí nós vamos abordar levemente algumas questões que são comuns na síndrome, como o bruxismo e o aumento da salivação, que é a baba. Então, primeiro nós vamos falar do desenvolvimento da dentição. Vamos responder essas perguntas aqui. Qual é a posição normal da gengiva quando o bebê nasce? Qual é a importância da amamentação? Qual é a ordem de nascimento ou de erupção dos dentes? Com que idade que vai acontecer? Quando começa a troca de dentes? Essas são perguntas, principalmente essas duas últimas aqui, são bastante frequentes que a gente ouve, então por isso que a gente incluiu. E eu vou começar desde o comecinho, porque tem algumas gestantes no grupo, então achei que poderia ser um assunto interessante para quem está grávida e para quem um dia vai ficar, né? Ainda pode ficar novamente. Então, a gente acha que é importante. Então, na boca a gente tem 4 fases principais em relação a ter dentes ou não. A primeira fase ela é chamada de rodetes gengivais. Essas idades que tem aqui são idades aproximadas, tá, gente? A gente sabe que nem sempre vai ficar exatamente nessas idades que são mais comuns, tá bom? Então, a fase dos rodetes gengivais é aquela fase que só tem gengiva na boca da criança, né, do bebezinho. Em geral, ela vai do 0 aos 6 meses de idade e não tem nenhum dente na boca. Então, essa é a primeira fase. Depois, vai para a fase da dentição decídua, que em geral é dos 6 meses de idade até os 6 anos, em que só tem somente os dentes decíduos. Os dentes decíduos são os dentes de leite. Então, toda vez que eu falar decíduo, é dentes de leite. Então, algumas vezes eu vou até falar que é o dente de leite para lembrar, né? Mas algumas vezes eu vou esquecer de falar. Então, decíduo é dente de leite, tá bom? A dentição mista, em geral, vai dos 6 anos de idade até os 12. Ela começa a partir do nascimento do primeiro dente permanente e vai até o término da troca. E, por final, a dentição permanente, que começa, em geral, a partir dos 12 anos de idade. Então, o primeiro estágio, que também é chamado... Gente, o som tá bom? Ju, eu só tô vendo você, o som tá bom? Então, tá bom. O primeiro estágio, que também é chamado de estágio pré-dentário, né? Porque não tem dentes, que é o de rodetes gengivais. É o período que se inicia no nascimento e vai se estender até o início da erupção do primeiro dente descido. E é essa fase quando o nenê nasce, mesmo que não tem nenhum dente na boca. Eu não sei se vocês já repararam que quando a criança nasce, a gengiva na parte de cima e na parte de baixo, quando você olha para a criança, elas não estão em posição igual, as posições são diferentes, a parte de cima e a parte de baixo. Então, quando você vê de lado a criança, geralmente ela nasce com o queixinho para trás. Quando você vê ela de frente, essas duas partes, elas não se encontram. Ela fica parecida como essa foto aqui de baixo. Mas essa posição é uma posição fisiológica, então é uma posição normal que vai facilitar tanto a lactação, que é a amamentação, quanto o movimento das manobras na passagem do parto. Então é proposital isso, não é por acaso que foi feito desse jeito, que Deus criou assim. Aí, a amamentação natural, o que a amamentação, como que a amamentação natural acontece, o que a amamentação natural vai ajudar? Então, durante a amamentação natural, a língua ela faz uma pressão negativa no mamilo do peito, sobe e desce, existe um movimento mandibular bastante acentuado,
o mamilo ele se alonga até 3 vezes o seu tamanho. Então, quando a amamentação é no peito, na amamentação natural, a boca ela faz um movimento de ordenha. Então, a mandíbula, que é a parte de baixo, é o queixinho, ele abaixa, vai para frente, depois para terminar, vai para cima e vai para trás. E esse movimento vai possibilitar, então, uma correção dessa posição mais posterior da mandíbula. Então, esse queixinho mais para trás, ele vai sendo corrigido conforme a criança vai mamando. E esse exercício, essa movimentação da mandíbula, ela exige um exercício, né, um esforço muito grande da criança. Não sei se vocês já perceberam que os bebês, eles suam muito quando eles estão mamando no peito, e eles cansam e depois eles dormem. Então, isso aqui vai proporcionar uma correta tonicidade muscular. É o exercício mesmo dos músculos da face. E esse exercício, essa posição, a amamentação, vai melhorar ou vai possibilitar uma correta respiração, então a respiração nasal, que é a melhor, a postura correta da língua, e tudo isso vai fazer com que tenha uma correta mastigação, a posição dos dentes, né? Vai ficar melhor, vai facilitar a fala e a deglutição. O que é a deglutição? A deglutição é o ato de engolir. Então, conforme a criança mama no peito, também melhora ou facilita, ou faz com que seja uma deglutição correta. Na mamadeira é outro tipo de obtenção do leite, é através da sucção negativa. E na mamadeira, a boca só faz o movimento de charneira, que é o movimento de abrir e fechar. Não tem um movimento para frente, para trás da mandíbula, tá bom? A amamentação natural também vai prevenir a introdução de hábitos de sucção não nutritivos, que são chupeta, dedo, mamadeira. Aqui algumas outras vantagens da amamentação natural. Então, como a gente sabe, o leite materno ele é nutricionalmente superior a qualquer leite, qualquer fórmula que foi inventada, eles tentam ao máximo aproximar da amamentação do leite do peito, né? Mas não conseguem, então o melhor leite é o leite do peito. Ele é bacteriologicamente seguro, então ele não traz risco de intoxicação para a criança, nada disso, ele não estraga. Ele diminui a possibilidade de desencadeamento de processos alérgicos. Então, hoje em dia, a gente sabe que quanto antes é introduzido leite artificial, maior a chance da criança ter algum tipo de alergia alimentar, principalmente em relação ao leite de vaca. Previne o desenvolvimento de obesidade, tanto nos bebês quanto na idade adulta, porque, na verdade, a obesidade infantil ela vai ser um sinal de possível obesidade na idade adulta. Ela favorece o estabelecimento maior do vínculo mãe-bebê. Inclusive, a gente fala que se por acaso a mãe não conseguir amamentar, se ela for dar mamadeira para a criança, que dê no colo também, para que haja esse vínculo de qualquer maneira. E existem várias pesquisas que têm mostrado que a amamentação natural, ela proporciona melhores índices de desenvolvimento cognitivo e motor. Então, quanto mais amamenta, ou quanto mais prolongada, melhores os índices de cognitivo e motor. Mas a gente sabe que existe uma diferença grande entre o que é ideal e o que é real. Então, nós, dentistas, a gente recomenda aquilo que é ideal. Então, aquilo que seria o melhor para a criança, para o desenvolvimento da criança. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, nem sempre a mãe consegue amamentar, nem sempre a criança consegue mamar no peito. Então, a gente faz a diferença daquilo que é real com aquilo que é possível. E o que é possível vai depender da realidade de cada família ou de cada indivíduo, de cada criança. Tem alguns fatores que interferem na possibilidade de amamentação. Por exemplo, crianças que têm uma hipotonia acentuada têm dificuldade de amamentar, justamente porque exige um esforço muito grande. Também a gente sabe que quem faz redução de mama tem uma dificuldade maior também na amamentação. Dificulta bastante a amamentação quando a mãe fez uma redução de mama antes de ganhar a criança. Mas a gente precisa saber, então, por que a amamentação natural é melhor em relação à mamadeira. Então, na mamadeira, o bico ele é diferente, então o método de engolir é diferente, a língua fica posicionada em outra região, o leite ele é conseguido mais facilmente, então tem menos esforço, tem um fluxo maior,
e por isso tem uma menor atividade muscular para extrair o fluido da mamadeira, e por isso tem um desenvolvimento diminuído dos músculos da face, então não vai ter uma musculatura forte e com uma tonicidade ideal. Além disso, a língua ela fica posicionada numa região mais anterior, mais para frente, quando a criança engole, num esforço para regular esse fluxo rápido e contínuo da mamadeira. E isso pode criar um hábito de engolir errado ou incorreto, e se ele persistir, pode provocar maloclusões. O que é maloclusões? Maloclusões, a oclusão é a mordida, então a posição dos dentes na mordida. A maloclusão é uma posição incorreta na mordida. Os hábitos de sucção não nutritivos, tanto chupeta, mamadeira como dedo, ele vai se implantar inicialmente por ele ser agradável, porque ele leva a uma satisfação do indivíduo. Então, no começo é um hábito consciente, só que esse hábito ele vai sendo repetido cada vez mais, ele vai ficando cada vez mais automático, ele é aperfeiçoado automaticamente e aí ele se torna inconsciente. Quando ele se torna inconsciente, ele vai ficando cada vez mais difícil de você retirar esse hábito. Em relação ao dedo e à chupeta, é muito comum que aconteça esse caso aqui que nós temos aqui em cima. A maxila, que é a parte de cima, ela fica mais estreita em relação à mandíbula, que é a parte de baixo. O normal, o correto, é que a maxila, a parte de cima, seja mais aberta em relação à mandíbula. Quando então a criança usa muito chupeta e dedo, isso aqui fica invertido, a gente chama de mordida cruzada. E nessa outra foto, a gente vê que pela seta, mais ou menos a posição que fica a chupeta ou o dedo na boca. E essa posição, forçando essa região, faz com que haja uma alteração aqui na posição dos dentes e possivelmente, dependendo do tempo e da frequência, até do osso, e que forma o que a gente chama de mordida aberta. Então, um hábito de sucção não nutritivo, principalmente o dedo e a chupeta, de início ele vai preencher as necessidades fisiológicas da criança de sucção, que a criança ela realmente nasce com necessidade de sucção. Então vai confortar os bebês e vai preencher essa necessidade. Porém, se esse hábito ele persiste além dos 2 ou 3 anos de idade, ele vai aumentar significativamente a probabilidade de desenvolver uma oclusão ou uma mordida incorreta. Só que tem 2 fatores que vão interferir nisso. Tanto a frequência, então, por exemplo, tem criança que chupa chupeta para dormir. E tem criança que chupa chupeta o dia inteiro. As crianças que chupam chupeta o dia inteiro têm uma possibilidade maior de ter algum problema de mordida do que aquela que usa só à noite para dormir. E a intensidade da sucção também, porque tem criança que chupa com muita força, então faz um esforço muito grande para chupar a chupeta ou o dedo, e tem criança que coloca na boca, mas não fica chupando tanto. O importante é a gente lembrar, se você usar ou estiver usando a chupeta na criança, é retirar o mais cedo possível, de preferência antes dos 3 anos de idade. Isso não garante que a criança não vai ter nenhum problema de mordida, mas, em geral, volta à posição normal. E se tiver algum problema de mordida, também vai ser um pouco mais leve do que aquelas crianças que ficam mais tempo chupando. Agora, nós vamos falar da sequência da erupção dos dentes. Então, aqui nós temos a nossa linda modelo, que serviu em várias figuras. Aqui a gente vê, então, para os dentes de leite, os primeiros dentes que nascem são os dentes da frente, que são os incisivos, os centrais, né, que ficam no meio, e os laterais. Depois, nós temos os primeiros molares, isso vai começar geralmente a partir dos 6 meses. A Esther começou com 5 meses, então ela foi um pouquinho adiantada, pode começar com 4, mas também pode começar com 12 meses. Então, assim, é sempre uma média. A média é 6 meses, a maioria dos casos é os 6 meses, mas tem uma janela bem grande do que pode começar. Depois pula para os primeiros molares, depois que vem os caninos, depois os segundos molares. Então, aqui a outra foto dela, não sei se vocês conseguem perceber, se dá para ver, essa aqui foi a primeira foto que a gente tirou quando começou a nascer o primeiro dentinho dela, os primeiros que foram ao mesmo tempo. Geralmente começa na parte de baixo e depois vai para a parte de cima. Então, são os incisivos, né? Inferiores, superiores, os centrais, depois os laterais. Então, os dentes da frente primeiro. Depois,
pula esse espacinho do canino e vai para o primeiro molar. Então, às vezes a mãe fica um pouco preocupada porque pulou, mas é normal. E às vezes quando vai nascer esse dente aqui também a gengiva fica bem inchada, sangra, isso também é normal. Pode ter um pouquinho de febre, diarreia, principalmente quando nascem os dentes do fundo. É normal, é comum acontecer. Depois nascem os caninos, e depois que nascem os caninos é que vão nascer o segundo molar lá atrás, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver aqui que tem uma já tá rasgando o segundo molar lá atrás. Depois que nasceram todos os dentes de leite, fica bastante tempo só com os dentes de leite, até aproximadamente 6 anos de idade, mas isso é muito variável de criança para criança. Aqui, por exemplo, a Esther perdeu com 4 anos, quase 5, já começou a fazer a troca. O primeiro dente permanente que nasce, que vai dar início, então, à dentição mista, é o primeiro molar permanente. Ele vai nascer atrás dos molares descidos. Então, atrás de todos os dentes de leite é que vai nascer o primeiro molar permanente. Depois vai para os dentes da frente. Depois é que vai para os incisivos. Isso, sim, é a sequência mais comum, tá? A gente tem que, eu vou falar isso porque era uma dúvida, até a Xana perguntou para mim outro dia, os dentes permanentes, eles são mais escuros do que o dente de leite, levemente, não é muito mais escuro, mas ele é mais escuro. Isso é devido à diferença entre o tamanho das camadas de dentina e esmalte. Então, o esmalte é a parte brilhante que a gente enxerga, é um pouco transparente, e no dente permanente, a camada de dentina ela é mais espessa, então, e é mais amarelada, assim, a dentina é mais amarelada do que o esmalte. Então, no dente permanente, a gente enxerga um pouquinho mais a dentina, por isso que ele é mais escuro. Aqui é um quadrinho com a sequência de nascimento dos dentes permanentes. Então, lembrando, isso aqui é o que a gente chama de sequência mais favorável, mas não significa que uma sequência diferente está errada ou que vai dar algum problema. Simplesmente essa é a mais comum e o que a literatura traz como mais favorável. Então, primeiro é o primeiro molar permanente, então aqui é o número 1. Que vai nascer atrás de todos os dentes de leite, geralmente por volta dos 6 anos de idade, mas também é variável. Depois a gente vai para os incisivos centrais, de baixo de cima, aos 7 anos aproximadamente. O lateral, por volta de 8 anos, aí é diferente na parte de cima e na de baixo. Então, na parte de baixo, que é a mandíbula, vai na sequência. Canino, primeiro pré, segundo pré, aí pula, vai para o segundo molar. E se a pessoa tem, vai nascer o dente do siso atrás, não está nem aqui nesse esquema. Na parte de cima, depois que nasceu o central, lateral, pula o canino, vai para o primeiro pré, o segundo pré, que nasce no lugar dos molares descidos, né, dos molares de leite. Aí vem para o canino e depois o segundo molar lá atrás. E pode existir uma variação grande de um lado para o outro, de aproximadamente 6 meses até de um lado para o outro. Aqui eu coloquei mais fotos da minha modelo preferida para mostrar a sequência. Ela não tem ainda o primeiro molar permanente, então o dela a sequência tá um pouquinho alterada, mas em relação aos incisivos, essa sequência é normal mesmo. Então, o primeiro começa nos de baixo, esses dois, na verdade, caíram no mesmo dia, 1 mês e pouquinho depois caiu o outro central superior, mais 1 mês e pouco a gente notou os dentes permanentes nascendo, demorou para aparecer, demorou mais de 1 mês para aparecer, e domingo agora ela perdeu o outro, né, que aqui você vê, inclusive essa foto foi no dia anterior que a gente tirou, e no dia seguinte, né, esse dentinho aqui ela perdeu, e agora ela tá com esse sorriso, como diz a Xana, 1001. Aqui eu só coloquei esse quadrinho para vocês verem que a calcificação dos dentes começa dentro do útero. Então, para todos os dentes de leite, a calcificação começa dentro do útero. Então, o efeito, por exemplo, do flúor que a criança ingere, não vai acontecer para os dentes de leite. Eles terminam de calcificar antes do primeiro ano de vida, mas eles começam lá dentro do útero. E os dentes permanentes começam ao nascimento, e vai até os 9, 10 anos de idade, mas a coroa ela está completamente formada, que você já não precisa mais se preocupar com a ingestão de flúor por conta de fluorose, que eu vou falar mais para frente, até os 7, 8 anos para o segundo molar, e dos 12 aos 16
para o terceiro molar, que é o dente do siso. Só que o dente do siso, na maioria dos casos, tem que ser extraído, é difícil ter espaço, e é um dente que, em geral, ele não é considerado muito para a relação de fluorose. Aqui eu coloquei alguns fatores que podem influenciar a erupção, porque a gente sabe que pode ter bastante diferença. Então, existem fatores relativos ao indivíduo, ao ambiente. Por exemplo, crianças que vivem na região rural têm um nascimento mais tardio do que crianças que vivem na região urbana, que nascem os dentes mais rápidos. Alguns fatores sistêmicos, alguns locais, que eu vou mostrar daqui a pouco. Na dentição permanente, normalmente, as meninas têm ou começam a nascer os dentes antes do que os meninos. Em alguns casos, essas diferenças são bem grandes. E a presença de síndrome. Então, por exemplo, na síndrome de Down, a gente já sabe que a ordem de nascimento dos dentes ela é alterada, então a sequência é alterada. E eles têm um nascimento dos dentes bastante atrasado em relação às crianças típicas. Na síndrome, na Phelan-McDermid, que é a síndrome das nossas crianças, aparentemente, né, segundo os relatos, parece que a erupção é um pouco precoce. Porém, a gente precisa realmente fazer um estudo sobre isso para ver se isso é verdade mesmo ou se é só uma impressão. Como aquela coisa do crescimento que na webinar que teve internacional, o médico falou que, na verdade, a gente acha que elas são maiores, mas elas não são maiores, porque quando você pega uma amostra grande, você vê que isso não é verdade. Então, pode ser que isso aconteça nas nossas crianças, mas assim, porque tem crianças que nascem os dentes na época certa. Então, para a gente saber mesmo, tem que fazer um estudo. Aparentemente, é um pouquinho precoce, pelo menos aqui em casa foi, mas pode ser que não seja real, que seja de indivíduo mesmo, de família, cada um. Então, alguns fatores sistêmicos que podem influenciar, por exemplo, algumas disfunções das glândulas endócrinas podem atrasar a erupção, ou glândulas que funcionam demais podem fazer com que os dentes nasçam antes. E dos fatores locais, aqueles que são mais comuns. Então, o hematoma de erupção, que tem essa aparência aqui. O hematoma de erupção, ele é como se fosse uma bolsinha roxa, é uma bolsinha de sangue, é uma coleção de sangue que se forma quando o dente está vindo. É normal, não tem problema nenhum, geralmente se resolve sozinho com a escovação, ele vai romper e o dente vai nascer. Vai sangrar, né, porque isso aqui é uma coleçãozinha de sangue. Se você estiver preocupado, você leva no dentista, o dentista vai te orientar. Ele até pode interferir, mas em geral não tem necessidade. Mas a gente precisa ficar atento, porque se tiver em outra região, por exemplo, aqui onde tem dente, pode ser outra coisa, não é hematoma de erupção. O hematoma de erupção, ele fica onde o dente vai nascer. A anquilose, que é quando o dente está grudado no osso, então ele demora mais para cair. Em geral, ele fica mais baixo do que os outros dentes, você consegue ver que ele está diferente dos outros dentes. Isso é o dentista que resolve, tem que levar no dentista para ver o que vai fazer. E também a época que o dente é removido, o dente de leite. Isso aqui acontece, por exemplo, a criança teve um acidente e o dente caiu inteiro. Saiu com raiz e tudo. A criança era super novinha e entre o dente de leite e o dente permanente ainda tinha uma camada super grossa de osso. Então, o dente permanente vai demorar mais do que o normal para ele nascer. Mas vamos supor que a criança tinha uma cárie super grande, precisou tirar aquele dente por causa de cárie, tinha uma lesão grande, mesmo sendo a criança bem novinha, tinha uma lesão grande que afetou o osso ali, então não tinha muito osso entre o dente permanente e o espaço que ficou. Aí o dente vai vir antes da época normal. Aqui, só para vocês conhecerem, algumas alterações de normalidade, que o nome diz é alteração de normalidade, não é nenhum problema. Os dentes natais, que são presentes ao nascimento, são raros, tá, gente? Mas acontece. Os dentes natais, que já estão presentes ao nascimento, os neonatais nos primeiros 30 dias, que são, aqui precisa ir no dentista para saber se vai precisar fazer alguma coisa, porque às vezes o dente ele tá tão molinho que na amamentação a criança pode até engolir, ou o dente ele vai atrapalhar na amamentação, então também leva no dentista, às vezes lixa um pouquinho, mas o dentista vai avaliar. E as pérolas de Epstein, nódulos de Boll e cistos de inclusão, que tem esse aspecto aqui de bolinhas,
são parecidos, eles diferem na posição, ou onde ficam as bolinhas. Nesse caso aqui, são os nódulos de Bohr, mas também não é nada demais, com o tempo vai desaparecendo. Mas é muito comum assim, acontece bastante em bebês recém-nascidos. Agora, eu vou entrar no assunto mais comum da odontologia, que é cárie, e que as pessoas, né, têm a preocupação da prevenção e tudo mais. A cárie, ela vai depender de vários fatores. Entre esses fatores estão o hospedeiro, então a pessoa, o dente, né, o tipo de saliva, tudo que é relacionado à pessoa, ou à superfície, ao dente, a anatomia do dente, o desenho, né, do dente. A presença de microbiota, que é a placa bacteriana, que hoje em dia é chamada de biofilme. A presença de uma dieta, que é cariogênica, uma dieta que é cheia de açúcar ou de outros alimentos que podem provocar a cárie. E o tempo que tudo isso fica em contato na superfície do dente. Tudo isso vai gerar a cárie. Então, o que nós sabemos é que a placa bacteriana é o fator determinante para a presença de cárie e das doenças periodontais. As doenças periodontais são as doenças de gengiva, que tem aquele sangramento gengival e tudo mais, que avança para uma doença de osso, que é o que sustenta o dente na boca. E com isso a gente verifica a importância da higiene bucodental para controlar essa placa através da escovação e do fio dental, que são os métodos mais importantes para o controle da placa, são os métodos mecânicos. Aqui esse slide eu coloquei para lembrar que na boca, assim como no intestino, existe uma microflora que ela é natural na boca e que ela confere propriedades benéficas. Mas o que acontece? Quando não existe uma higiene bucal adequada, existe um desequilíbrio dessas populações bacterianas e uma sobreposição daquelas que causam doença. Então, qual o objetivo da higiene bucal? É controlar e não eliminar o biofilme. Por quê? Porque a microflora natural, ela age como uma barreira para os micro-organismos indesejáveis, o que a gente chama também de resistência de colonização. Então, precisa ter cuidado com o uso contínuo ou muito frequente de antibióticos, através dos remédios que a criança toma, mesmo ou até bochechos adultos, né, que fazem uso de antimicrobianos através de bochecho também por muito tempo. A nutrição e a dieta, de que forma afetam o dente? Afetam tanto a estrutura, o processo de cárie e a erosão dental. Então, por exemplo, a pessoa come alimentos muito ácidos, por exemplo, muito limão, muito refrigerante, mesmo sem cárie, pode ter erosão dental. O que a gente sabe, o que é mais comum, que é conhecido, amplamente conhecido, é que o consumo de sacarose, principalmente na forma de açúcar, mas não só na forma de açúcar, existe o açúcar do leite, o açúcar comum, que é o açúcar refinado, qualquer tipo de açúcar, ou a maior parte dos tipos de açúcar, aumenta a incidência de cárie. A gente sabe que a frequência é mais importante do que a quantidade. Então, por exemplo, a pessoa almoçou e comeu uma barra de chocolate. Para cárie, não estou falando de nutrição, tá? Eu não sou nutricionista, a gente fala em relação à cárie. Se a pessoa comer uma barra de chocolate e escova o dente depois, é melhor do que ela comer quadradinhos por quadradinhos o dia inteiro ficar comendo chocolate. A consistência do alimento também interfere bastante, porque vai interferir o tempo de permanência daquele alimento na cavidade bucal, principalmente quando não é escovado. Por exemplo, um brigadeiro que gruda no dente, ou uma bolacha recheada que gruda no dente, também tem uma maior possibilidade de provocar cárie. Então, o que a gente tem que fazer? Adiar ao máximo a introdução dos açúcares, de preferência após os 2 anos de idade. A gente sabe que para o primeiro filho até que não é tão complicado fazer isso, mas a partir do segundo filho é mais complicado, né? Porque as outras crianças comem já doces, então fica mais difícil de você evitar que um bebezinho comece a comer doce muito cedo, mas de preferência, se puder, após os 2 anos de idade, criar bons hábitos alimentares. Então, ter os horários da refeição, não deixar a criança comer
a qualquer momento, comer qualquer tipo de alimento, então comer comida mesmo, então frutas, legumes, verduras, frutas entre as refeições, coisas saudáveis entre as refeições e uma quantidade adequada de nutrientes que toda criança precisa, né? E além disso, ter os hábitos de higiene bucal. Para remover, né, se comeu alguma coisa que pode dar cárie, remover esse alimento da boca. Por quê? Por que precisa remover esse alimento? Porque os açúcares, eles são os alimentos da bactéria. Então, a associação do acúmulo de bactérias com a exposição aos açúcares é que vai provocar a cárie. De que forma? As bactérias, elas se alimentam do açúcar e elas vão formar os ácidos que dissolvem os minerais do dente, que a gente chama de desmineralização. Durante todo o tempo que o pH fica diminuído, então que a bactéria está formando esses ácidos, vai desmineralizando o dente, vai dissolvendo o dente. Após um certo tempo, a saliva vai repor, o pH vai aumentar, vai ficar menos ácido, né? E a saliva vai repor os minerais, só que nem sempre ela consegue repor todos os minerais. Vai depender de quão ácido era e quanto tempo que ficou. A gente chama de remineralização, essa reposição de minerais pela saliva. Por que eu estou colocando isso? Para vocês entenderem para que serve o flúor. O flúor, ele aumenta o pH, então ele deixa o ambiente menos ácido ou mais básico. Ele diminui a desmineralização, que é essa dissolução dos minerais no dente, aumenta o poder de remineralização da saliva, forma compostos no dente que são mais fortes do que os que são já normalmente encontrados na estrutura do dente, e inibe a atividade bacteriana e também reduz a sensibilidade dentinária. O que é a sensibilidade dentinária? Vamos supor que você tem uma exposição de raiz, você toma uma água, um sorvete e dá aquela dor. Então, o flúor, ele age diminuindo essa sensibilidade. E a gente sabe que o efeito do flúor, ele é tópico, ele tem pouco efeito sistêmico, então ele vai agir mais lá na cavidade bucal mesmo. E como que esse flúor é apresentado para a gente? De forma mais geral, através da água fluoretada, e da aplicação local, através de pasta de dente ou aplicações profissionais pelo dentista. Então, como que acontece a distribuição do flúor no corpo? O flúor, ele entra na cavidade, né? Então, ele entra pela boca, principalmente aquele que a gente toma. Ele vai agir diretamente no dente já, e ele vai ser absorvido pela mucosa bucal e vai para o sangue. Uma parte dele vai ser engolido, ou quando for a água, ele vai ser todo engolido. Ele vai para o sistema digestório, então uma parte dele vai ser excretada através da urina, do suor e das fezes. E outra parte vai para o sangue. Do sangue vai para os ossos ou vai para as glândulas salivares e volta para a cavidade bucal, onde é o maior efeito dele, o efeito benéfico do flúor. Então, o que a gente usa o flúor? No início do século XXI, foi observado no Brasil o declínio da prevalência e da gravidade da cárie. Por quê? Porque foram adotadas medidas de saúde bucal em larga escala, uma escala populacional pelos governos, através dos fluoretos, tanto na água quanto as pastas. O Brasil, ele tem o segundo maior sistema de fluoretação de água de abastecimento público do mundo, é um dos maiores consumidores de dentifrícios fluoretados, que são as pastas. Mas, para a relação, por exemplo, da fluorose, a gente tem que considerar outras formulações de produtos fluoretados, não somente a água e o dentifrício e a pasta. A fluoretação da água de abastecimento, quando começou em 1945 nos Estados Unidos, eles observaram uma redução de cárie de 50%, então uma redução bastante significativa. No Brasil, em 74, que se iniciou, na verdade foi em 53, numa cidade no Espírito Santo, mas foi largamente utilizada a partir de 74, e se observou uma redução de 57% da cárie. E trabalhos um pouco mais recentes, né, mostraram que quando ele é o único método de prevenção, ele chega a reduzir cerca de 60% do índice de cárie dental.
Então, a fluoretação da água de abastecimento, ela vai atingir uma população muito grande, principalmente a população que mais precisa, que não tem acesso ao dentista, então aplicações profissionais, não tem acesso à pasta fluoretada, às vezes nem tem acesso à escova de dente. Então, Narváez, em 2000, ele considerou que não fluoretar a água ou interromper a sua continuidade deve ser considerado uma atitude judicialmente ilegal, cientificamente insustentável e socialmente injusta. E o que a gente sabe é que quando a quantidade ou teor de flúor está dentro das normas, não existe risco nenhum para a saúde. Tanto a Organização Pan-Americana de Saúde quanto a Organização Mundial de Saúde recomendam a fluoretação da água de abastecimento para todos os países. E a pasta de dente? A pasta de dente ela foi introduzida no final dos anos 60 nos países desenvolvidos e a partir de 1989 no Brasil em larga escala. É o veículo mais comum de liberação de fluoretos que a gente pode adquirir e também é considerado o método mais racional. Por quê? Porque ele junta tanto a remoção da placa através da escova com a exposição do flúor. Nós encontramos pastas que variam em quantidade de flúor de 500 até 1.500 ppm de flúor. O que é ppm? É partes por milhão. Então, a gente vê aqui que é 500 partes de flúor em 1 milhão dos outros componentes da pasta, na forma de fluoreto de sódio e de monofluorfosfato de sódio. Essa pasta de dente, ou esse flúor, vai agir por volta de 40 minutos na cavidade bucal e tem uma redução de cárie de 21 a 28%. E aí, a pergunta, quando que nós devemos começar a escovação com dentifrício fluoretado? Então, antes de 2009, a orientação era um pouco diferente. A partir de 2009, essa orientação mudou e a recomendação é que seja usada a partir do primeiro dente de leite que nasce na boca. Antes disso, então, vocês vão encontrar alguns dentistas que ainda têm essa orientação, era a partir dos 2 anos de idade, mas desde 2009, por causa do tanto de cárie que aumentou nos últimos tempos, provavelmente por causa do consumo exagerado de produtos industrializados e que provocam cárie, então eles já começam desde o primeiro dente. Mas o que é diferente é a quantidade, e é o mais importante, é a quantidade de pasta que você usa para escovar o dente da sua criança, do seu bebê. Deve ser usada uma pasta com baixo conteúdo de flúor, menor ou igual a 1.100 ppm de flúor. Então, as pastas infantis, por exemplo, a Tândida, a Oral-B ou outra pasta que você encontre, que seja uma pasta com flúor, geralmente tem 1.100 ppm de flúor, e que deve ser usada. E a partir da dentição permanente, do início da dentição permanente, de preferência aumentar ou usar uma pasta de adulto, porque já foi relatado que tem um efeito preventivo superior. A Associação Brasileira de Odontopediatria, então, fez uma tabelinha mostrando qual a quantidade de pasta que deve ser usada para cada fase da criança. Então, para os bebês de 0 a 3 anos de idade, quanto que a gente usa? É metade de um grãozinho de arroz cru, que é o que está aqui nessa foto. A gente costuma falar para os pacientes que é uma sujeirinha de pasta na escova. É bem pouquinho. As crianças, aí a segunda fase, dos 3 aos 7 anos, as crianças não sabem cuspir bem ainda, mas já tem um pouquinho mais de coordenação, então um grãozinho de arroz também é bem pouquinho. E para as crianças que já sabem cuspir, ou acima dos 7 anos, é um grão de ervilha. Eu diria que até para adulto é essa quantidade, porque mais que isso é desperdício, não adianta, você está só jogando fora pasta de dente. Não, nada de colocar pasta em toda a escova que nem aparece nos comerciais. Agora, para as nossas crianças que não sabem cuspir, ou que não aprendem a cuspir, eu diria para permanecer nessa 2 aqui, que é um grãozinho de arroz, para sempre. Os bochechos com flúor. Aqui eu vou colocar só porque eles existem,
tá? A indicação primária é jovens e adultos com alto risco à atividade cárdiaca, então você vê aqui jovens ou adultos, ou uma hipersensibilidade retinária, então uma sensibilidade, uma dor maior, e uso de aparelhos ortodônticos. Existe o diário e existe o semanal. Porém, por causa do risco de ingestão, eles são contraindicados para crianças menores de 6 anos de idade, porque elas não sabem cuspir. E para as nossas crianças que não sabem cuspir, também os bochechos são contraindicados, não é o que vai ser usado. Existem outras formas de controle químico, aí é um controle químico que auxilia o controle mecânico, mas a profilático são 3 indicações. A primeira, quando tem uma dificuldade do profissional de motivação do paciente, então quando tem uma falta de habilidade manual, podem ser utilizados os dentifrícios antiplaca, como o Colgate Total 12, por exemplo. Quando existe a formação de placa e dificuldade de limpeza por causa de algum procedimento clínico, por exemplo, o uso de aparelhos ortodônticos, pode ser feito bochecho antiplaca ou antibacteriano, que só o antibacteriano com a clorexidina ou clorexidina junto com o flúor para evitar tanto a gengivite quanto a cárie. E terceira indicação, no pós-operatório de cirurgias bucais e os pacientes especiais, que incluem as nossas crianças. Nesse caso, a gente dá preferência a substâncias que não são usadas diariamente ou não são usadas nem em casa, que é, por exemplo, o verniz, ele é aplicado no consultório. Mas a gente tem que lembrar sempre que o controle químico, ele é apenas um coadjuvante, então ele é um ajudante do controle mecânico. O controle mecânico com a escova e com a pasta, com a escova e com o fio dental, são mais importantes até mesmo do que a pasta. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a toxicidade do flúor, por causa disso que eu falei, das mídias que têm criado muito caso em relação ao flúor. Então, a toxicidade do flúor, ela está relacionada a uma utilização inadequada, então uma quantidade inadequada. São 2 tipos, a toxicidade crônica, que o efeito principal é a fluorose, e a toxicidade aguda, que pode causar náusea, vômito, parada cardíaca e até a morte. Porém, gente, eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês verem que não é fácil chegar a uma toxicidade aguda do flúor. Então, a gente tem aqui a dose provavelmente tóxica, então é aquela dose que se você passar pode trazer algum problema, é de 5 miligramas de flúor por quilo de peso para qualquer pessoa. Certo? Então, se você ingerir até essa quantidade, não vai ter nenhum problema. Agora, se você passar dessa quantidade, é que começa a ter esses efeitos aqui. Então, para uma criança de 20 quilos, uma média de 20 quilos, a dose máxima que ela pode é 100 miligramas de flúor. Uma pasta infantil contém 1.100, das mais comuns, contém 1.100 partes por milhão de flúor. Então, em 1 grama de pasta, a gente tem 0,011 gramas de flúor. Então, num tubo de 50 gramas, a gente vai ter 55 miligramas de flúor. Então, para uma criança de 20 quilos chegar nesse limite, ela tem que engolir uma média de, ou aproximadamente, 2 tubos de pasta de dente. Se ela tiver 10 quilos, 1 tubo de pasta de dente, aproximadamente. É lógico que a gente tem que considerar outras fontes de flúor, mas as outras fontes de flúor têm uma quantidade menor e bem mais limitada. Mas se acontecer de a criança engolir uma quantidade muito grande de flúor, o que a gente faz? Na intoxicação aguda, né? Então, se for até os 5 miligramas, que é até uma dose mais branda, cálcio via oral através do leite, se a criança tiver alergia ao leite, pode levar no hospital para dar endovenoso e observação. Acima de 5 miligramas, o cálcio via oral também através do leite, o gluconato de cálcio, induzir ao vômito e observar, talvez hospitalizar se for necessário. Mas geralmente vai ficar um tempo ali no hospital fazendo observação. Acima de 15 miligramas, então sempre vai ter que ir para o hospital, mas isso assim é muito difícil de acontecer. A não ser que a criança vá no consultório e pegue a aplicação de flúor profissional e tome aquele frasco inteiro. Então, vai para o hospital, tem que tomar o cálcio endovenoso, soro de bicarbonato, um diurético, então ele é tratado no hospital para não ter nenhum problema. Muitíssimo raro de acontecer morte por toxicação do flúor. São pouquíssimos relatos na literatura, tá?
E a toxicidade crônica? Então, a toxicidade crônica, que é aquela que está relacionada a uma quantidade de flúor que é ingerida diariamente ou por muito tempo, não é uma ingestão única. McDonough e colaboradores, em 2000, eles fizeram uma revisão de 33 estudos que falavam sobre os efeitos adversos do flúor. Entre eles, o câncer, esse que vocês vão ouvir bastante na mídia, o câncer, as fraturas ósseas, síndrome de Down, defeitos de nascimento, efeitos renais, efeitos na tireoide, de inteligência, desenvolvimento infantil, entre outros. E o que eles perceberam? Que não tem nenhuma evidência que sustente o risco quando a concentração de flúor utilizada ela é adequada ou ela é ideal. Então, o que a gente precisa? A gente precisa da garantia de um sistema integrado de vigilância epidemiológica sanitária do flúor. Então, que o governo ele esteja atento e ele faça a fiscalização tanto da água fluoretada quanto das pastas de dente, a quantidade que vem de flúor na pasta de dente. Na pasta de dente, em geral, é mais possível que venha menos flúor do que mais, até que algum outro componente da pasta interfira na ação do flúor. E em relação à água, é o governo mesmo que tem que avaliar. A gente sabe que a quantidade de flúor para cada cidade ela é diferente. Então, as cidades que são mais quentes, então que as pessoas tomam uma quantidade maior de água, a quantidade de flúor é menor, deve ser menor do que nas cidades que são mais frias e que as pessoas tomam menos água. A fluorose. Então, a fluorose é o efeito sistêmico do flúor que é o mais conhecido e é o mais significativo. É um defeito de desenvolvimento devido à excessiva ingestão do flúor. Ele é dose dependente, então, por exemplo, se a pessoa engolir uma quantidade bem pequena de flúor, não vai ter nenhum problema, conforme vai aumentando a possibilidade e a gravidade da fluorose. Mas depende do período de formação do esmalte, então, quando que aquele flúor foi engolido pela criança, e a duração da exposição, por exemplo, não é um dia que a criança engolir um pouquinho mais de pasta que vai dar um efeito, que vai ter a fluorose. E a época mais suscetível, então é a época que a gente tem que ficar mais atento em relação à fluorose, para toda a dentição permanente, é dos 11 meses de idade aos 8 anos. Então, nessa fase que a gente realmente tem que ficar em cima, por causa da fluorose, tá, gente? Isso não significa que depois pode engolir flúor à vontade, também não, claro que não. Mas nessa fase é que a gente vai evitar a fluorose. Mas para a gente considerar a fluorose, a gente tem que considerar todas as fontes de ingestão de flúor. E não é só na pasta de dente ou na água. As fórmulas de outras comidas infantis também têm flúor, sucos, aplicações profissionais, chás, por exemplo, o chá preto tem uma quantidade grande de flúor, ou as bebidas à base de chá também têm uma quantidade grande de flúor. Café, soja, mariscos e peixes de água salgada também tem flúor. A quantidade, ela é mais importante do que a idade do início da escovação, então se você começar a escovar desde bebê, mas usar a quantidade adequada, não vai ter nenhum problema de fluorose. E o aleitamento materno, ele é prolongado, é considerado um fator de proteção contra a fluorose, porque você vai demorar mais para inserir as fórmulas ou outras comidas infantis que contêm flúor. Aqui a gente tem alguns exemplos de fluorose para vocês verem. Então, nesse primeiro caso aqui, é bem leve, não sei se dá para ver, porque ele é tão leve que é difícil de ver no slide. São riscos mais branquinhos no dente. Nesse outro, consegue ver um pouquinho melhor, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Esse aqui já começa a ficar um pouquinho mais esbranquiçado o dente. E o quarto aqui já é um caso mais severo de fluorose. Mas, apesar de ter esse aspecto escurecido e tudo, é diferente da cárie. A cárie, ela tem... O dente fica com o tecido mais amolecido. E na fluorose, não. É um tecido duro. E também é resolvido facilmente pelo dentista. Agora vamos falar da higiene bucal. Quando que a higiene bucal deve começar? Quando os cuidados com a higiene bucal devem começar? Antes do nascimento do bebê. Então,
A gente fala que antes do nascimento do bebê é a fase mais propícia, que as pessoas estão mais atentas às informações em relação aos cuidados com o bebê. Por isso que a gente incluiu algumas coisas que são bem de bebê, porque nós temos as gravidinhas do grupo e outras mães que podem querer ter outros filhos, né? O primeiro cuidado com a higiene bucal é feito através do massageamento e limpeza dos rodetes gengivais. Lembra, rodetes gengivais são aquelas gengivinhas sem dente. Então, como que é feito? Esse eu não tenho foto natural, assim, foto minha. Prometo que eu vou tentar tirar do Daniel, quando a gente tiver o Daniel. A mãe ou o pai, ou quem tiver com a criança, né, vai fazer o massageamento com uma gaze limpa enrolada no dedo ou uma fralda limpa e usa água filtrada ou fervida e fazer um massageamento de toda a região, em volta, na gengiva, na parte de fora, onde vai vir os dentes, por dentro, tanto em cima quanto embaixo. Depois limpar bem a língua, isso de 2 a 3 vezes por dia, não é a cada mamada. A escovação deve começar, então, já desde que aparecem os primeiros dentes na boca, e o uso do fio dental, sempre que tiver, a partir do momento que tiver 2 dentes, já pode usar. E o início da prevenção no dentista, quando que a criança deve ir ao dentista? Então, o mais precoce possível. Essa orientação aqui, de 6 a 12 meses de idade, é geral para todas as crianças. Na síndrome, a gente conversou, a gente acha que melhor, é a maior frequência do que o habitual. Então, se a criança vai a cada 6 meses, aqui ela vai mais. Então, de 3 a 4 vezes no ano, ou até mais. Mas isso se ela não tiver que tratar mesmo, porque se ela tiver que tratar, se ela tiver cárie, com certeza ela vai ter que ir mais vezes do que isso, né? Em geral, o tratamento ele é possível de ser realizado no consultório. 80% das vezes, de síndromes e autismo, por exemplo, você consegue fazer no consultório. Alguns casos que são mais severos é que vão para o hospital. Pode levar algum equipamento que possa distrair a criança. Aqui é a Esther, mas não se engane por essa foto. Aqui ela ficou apenas alguns segundos deitadinha, o suficiente para tirar foto. E por que a gente tem que fazer essa prevenção super cedo, o mais precoce possível e o mais frequente possível, para evitar essas situações? Então, nessa primeira foto aqui, é o comecinho da cárie. A cárie, ela começa com uma mancha branca, que em geral ela vai ficar próximo das regiões que mais acumula placa, que é perto da gengiva, entre os dentes, ou na superfície que mastiga. Então, aqui a mãe pode achar que é só uma manchinha branca, isso é cárie. Então, a gente tem que evitar isso aqui de aparecer. Aqui, depois, ela vai ficando cada vez mais porosa, cada vez mais quebradiça, vai formando os buraquinhos e escurece. Aqui já precisa mesmo de um tratamento odontológico, então, no dentista. E aqui um caso mais severo que a gente quer evitar de tudo quanto é jeito. Esse caso aqui já é bem grave, esses dentes não tem muito o que fazer. A maioria deles aqui vai precisar tirar, vai precisar extrair. Aí, semana passada, eu assisti uma live sobre o tratamento odontológico de pacientes autistas. Essa não é a minha especialidade, eu sou odontopediatra, a Ju também. Eu atendo pacientes autistas, pacientes com síndrome, mas não é a minha rotina, assim, né? Não é a minha especialidade. Então, eu atendo porque eu acredito que toda criança é criança. Então, às vezes, os colegas não conseguem me atender, mesmo crianças um pouco mais velhas, elas mandam para mim. Eu sempre vou tentar, antes de encaminhar para a pessoa que faz pacientes especiais. Mas essa live, ele deu algumas dicas, algumas sugestões do que pode ser feito com as crianças. Então, pode ser usada uma história social, que ele colocou lá, ele fornece isso no consultório dele. Então, a primeira consulta vão os pais ou a mãe, alguém, né? Não a criança, para fazer a anamnese, né? Para fazer o questionário e pegar essa história. Essa história, ela vai ter fotos, vai ter figuras, vai ter o nome da criança, do que acontece no consultório, para preparar a criança para essa situação. Deve ler em casa 1 a 2 vezes por dia até o dia da consulta. Geralmente, a mãe vai lá, o pai, e depois de uma semana,
15 dias vai ser a consulta, então lê todos os dias para a criança ir se acostumando. Também podem ser utilizadas as figuras da comunicação alternativa. Já na endodontista, tentar agendar sempre as consultas no mesmo horário, dia da semana, se for necessário fazer o tratamento mesmo, né? Porque assim a criança ela vai entrar na cabeça dela essa rotina de ir ao consultório. Os pais devem informar se a criança tem sensibilidade à luz, ao barulho, ao toque, se tem alguma outra comorbidade, alguma outra coisa que possa interferir, a medicação que a criança toma é importante, porque se o dentista for prescrever alguma outra medicação, ele precisa saber aquilo que a criança toma. Se a criança fizer o ABA, tem que informar qual é o reforçador, se possível levar esse reforçador, ou levar objetos de interesse da criança. O dentista, ele vai utilizar a técnica do conte, mostre e faça. Então, assim, primeiro ele fala para a criança o que ele vai fazer, aí ele mostra fora da boca da criança, pode ser na mão da criança, mostrar como que funciona o ventinho, a aguinha, o sugador, a escovinha, tudo dá para fazer na mão, às vezes na mãe. A mãe é um bom modelo também, ou o irmão que vá primeiro. E também pode representar ou fazer num brinquedo, de preferência da própria criança. Então, se a criança levou um dinossauro, uma boneca, alguma coisa, fazer primeiro no brinquedo da criança e depois na boca da criança. Em relação à TV, ao celular e ao tablet, não existe um consenso se é bom ou ruim. Por quê? Depende da atenção da criança. Então, uma criança que tem atenção compartilhada, por exemplo, ela consegue ver o celular, mas ela ouve o que você está falando e ela atende os seus comandos, ela vai colaborar mais. Eu acredito que esse é o caso da Esther, porque a gente utiliza muito desenho no celular para as consultas dela, no médico e tudo mais, senão ela chora. E ela calma, ela abre a boca, ela deixa fazer mais as coisas. Então, eu acho que esse é o caso da Esther. Mas tem crianças que têm uma atenção totalmente seletiva, que ela fica hipnotizada pelo tablet ou pelo celular, e aí ela não ouve mais nada e não responde aos comandos. Então, nesse caso, é ruim. Mas pode ser utilizado como uma recompensa. Então, a criança, por exemplo, que gosta muito, ela fez alguma coisa ou ela terminou o atendimento, imediatamente dá para ela saber que ela fez alguma coisa certa. Até antes dela ir com os pais. Ou então ele é usado como calmante, como no caso da Esther. Pode ser que isso seja relacionado à idade? Pode ser, porque em crianças mais velhas, crianças mais velhas, elas entendam melhor como uma recompensa. Aqui, o ideal é sempre fazer o condicionamento da criança, então utilizar várias sessões para a criança ir se acostumando, mas a gente sabe que isso nem sempre é uma realidade. Às vezes a gente precisa interferir, a criança chega lá com uma cárie importante, uma infecção, um abscesso, um dente que quebrou, a gente precisa tratar, não tem tempo, não dá para ficar condicionando a criança. Ou em alguns casos a criança também não responde ao condicionamento, então é feita a estabilização. A estabilização, também chamada de contenção, ela é feita pelo pai ou pela mãe, pode ficar por cima da criança, segurando a perninha, os bracinhos, pode ser feita também através de lençóis específicos. E outra coisa que é bom sempre fazer é o reforço positivo. Então, elogiar a criança quando ela faz alguma coisa certa. Então, por exemplo, ela abriu a boca, pai, isso mesmo, parabéns, você abriu a boca. Mas deixar, principalmente para o dentista fazer isso, porque ele precisa criar um vínculo com a criança, para a criança ter segurança nele, para a criança confiar no trabalho. As recomendações aqui são gerais para todas as pessoas, para todas as crianças. Então, a escovação de no mínimo 2 vezes por dia. Estabelecer um comportamento sistemático. Então, por exemplo, sempre escovar depois das refeições, não depois do almoço, depois da janta, depois do café da manhã. Ou em momentos, por exemplo, quando vai tomar banho, a gente usa bastante isso aqui em casa, sempre no banho a gente escova. O tempo de escovação de no mínimo 1 minuto, usar o fio dental pelo menos 1 vez por dia, o dentifrício, então a pasta com flúor, com uma atenção especial para a quantidade. Se, depois de tudo que a gente falou, você ainda tiver dúvida se você usa uma pasta com flúor ou não, consultar o seu dentista de confiança, ou o dentista do posto de saúde mais perto da sua casa.
Porque quanto maior o risco da criança de cárie, então se a criança já tem cárie ou come muito alimento que pode causar cárie, ela tem uma necessidade maior desse flúor na pasta. Então sempre, se você tiver dúvida, é bom consultar um profissional para ver qual que é o caso do seu filho. E a responsabilidade é compartilhada, principalmente no caso de crianças típicas. Então, de 0 aos 3 anos, a responsabilidade é completamente dos pais. Então, nessa idade, se aparecer uma cárie, a culpa não é zero da criança, a criança não tem culpa nenhuma, porque não é ela que escolhe o que ela vai comer, nem o que ela vai vestir, nem que hora que ela vai tomar banho, nem se ela vai escovar o dente ou não. A Esther está se divertindo aqui. Vocês estão ouvindo? Dos 4 aos 7 anos, a criança ela já começa a ser capaz de fazer os movimentos de escovação, mas a responsabilidade ainda é dos pais. Então, a criança ela pode fazer, mas o pai tem que escovar, tem que fazer mesmo. A criança vai fazer, mas o pai vai fazer depois, de novo, ou faz antes. Tanto a escova quanto o fio dental. Dos 7 aos 12 anos, a responsabilidade passa a ser da criança, mas ela é compartilhada pelos pais. Os pais, eles têm que ficar em cima, eles têm que cobrar, eles têm que ver. Não adianta falar para a criança, vai escovar o dente, e não verificar se está escovando o dente mesmo. Então, a criança entra lá no banheiro, fala que escovou e não escovou coisa nenhuma. Inclusive depois dos 12 anos, né, gente? Porque a gente sabe que os adolescentes, eles são muito negligentes em relação ao cuidado pessoal. E a escova? Como que é a escova? Também é uma pergunta bastante comum no consultório. Então, ela tem que ter um formato que possibilite um adequado resultado da escovação. A cabeça pequena, o cabo curto para as crianças, né? Que possibilite que ela consiga segurar. Para os adultos, o cabo maior, o comprimento das cerdas de preferência uniforme. Se tiver um pequeno desenho, que nem essa escovinha da Oral-B, ele tem um pequeno elevado assim na ponta, não tem problema, mas aquelas muito cheias de desenho é coisa de propaganda. Ela tem que ser macia, no caso dos bebês, ela tem que ser extra macia, mas assim, em geral, na embalagem da escova, você vai ter a indicação, que nem aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem, está indicando acima de 5 anos. As escovas de bebê vêm dizendo também qual que é a idade. E a troca? Quando que tem que fazer a troca? A troca, ela deve ser feita sempre que a escova começar a ficar deformada. Então, assim que você percebeu que a escova ficou deformada, tá na hora de trocar, porque ela já não tem mais a mesma eficiência. Não tem um tempo certo, porque depende de como que você usa a escova, de quantas vezes por dia, então depende de cada caso. A gente sabe que quem usa muita força estraga mais escova, só que a força não deve ser usada, nem criança, nem adulto. É o movimento que é o mais importante, tá bom? As escovas elétricas, elas são muito úteis para casos de pessoas que têm incapacidade de executar os movimentos escovatórios corretamente. Então, para as pessoas típicas, normais, não é muito indicado, mas para pacientes especiais ou distúrbios motores, ela é excelente, principalmente quando é uma terceira pessoa, é uma outra pessoa, é o pai, o cuidador, que vai escovar o dente da criança, ou do adulto, ou de quem quer que seja, porque ela facilita para quem vai fazer, para uma outra pessoa fazer. A gente deve ter sempre uma sequência de escovação para não esquecer nenhuma região. Então, a gente sempre fala assim, eu costumo falar, para começar pela parte de fora, você vai de um lado até o outro, volta por dentro, faz onde mastiga. Embaixo é a mesma coisa, parte de fora, parte de dentro, onde mastiga, para não esquecer nenhuma região. As técnicas são variadas de acordo com a idade da criança, então as crianças menores, movimentos circulares, mas isso quando a criança mesmo vai fazer. Quando é um adulto que vai fazer, em geral, o importante é que você consiga fazer essa limpeza. Então, normalmente, movimento de vai e vem, e da parte da gengiva para a parte onde mastiga. Tá bom? E sempre o importante é escovar todos os lados do dente. Então, a parte de fora, a parte de dentro. Aqui na frente pode colocar a escova em pezinha para ela encostar bem nos dentes, porque se ela ficar deitada, ela não encosta bem nos dentes, principalmente embaixo. E sempre, gente, lembrar nessa parte de baixo aqui atrás, que é muito comum que os pacientes esqueçam, inclusive os pacientes adultos, tá? Entre os dentes podem ser usadas as escovas interdentais, quando tem espaços grandes, mas em criança
não é muito comum. O fio dental comum e também com esse dispositivo que é muito bacana para as nossas crianças que não ficam muito com a boca aberta, então às vezes o fio dental é mais difícil que pode fechar. Se for usar o fio dental, sempre um pedaço grande de fio, por volta de 25 a 45 centímetros de fio, enrola tudo no dedo de uma mão, um pouquinho no dedo da outra mão. Aí, conforme você vai passando no dente, a parte suja vai passando para o dente, pro dedo que não tem muito fio e vai tirando um pedaço limpo. Então, sempre passar um pedaço limpo, movimento de vai e vem e de cima para baixo, abraçando bem o dente, os dois lados do dente. Então, tem que limpar o de cá e o de cá. Ver se deu para ver. Aqui é para vocês verem a posição da cabeça, quando for passar o fio. Então, na parte de baixo, a criança fica com a cabeça praticamente reta. E quando for passar na parte de cima, a boca um pouquinho inclinada para trás. Aqui só para vocês conhecerem que existe os irrigadores bucais, que usam água pulsátil para deslocar o biofilme ou a placa. Também é um coadjuvante e tem mais utilidade depois da escovação para pacientes que usam o aparelho. Os raspadores de língua, que são excelentes para limpar a superfície da língua. Se você nunca passou um raspador, alguma coisa que limpa especificamente a língua, você nunca percebeu o tanto de sujeira que tem na língua, eles são excelentes. Eu uso um que é flexível, a gente vê muita sujeira saindo. Nos bebês, como eu já falei, pode usar a gaze ou uma compressa lavável, né? Uma fralda limpa, tanto fralda de boca quanto a fralda grande mesmo. Mas são excelentes os raspadores. A Ju fez um filme muito bacana que ela mostra também. Aqui para a gente ver a posição, como que escova os dentes de uma criança menor de 3 anos de idade. Várias posições. Na verdade, você vai fazer aquela posição que vai facilitar a escovação da sua criança. Então, pode ser no colo, pode ser no meio das pernas. Essa aqui é a posição que a gente chama joelho a joelho. Precisa de 2 pessoas, pode ser o pai e a mãe e a avó, o pai e a avó, quem quer que seja. Ficam uma de frente para a outra, o joelho encostado. Então, uma pessoa segura com o braço aqui, vai conter a perninha, né? Vai dar uma travada na perna da criança e com a mão segura a mãozinha. E a outra vai fazer a escovação. Pode ser assim também no colo, no sofá, da maneira que você conseguir fazer, mas que faça, tá, gente? Pra gente evitar aqueles casos de cárie que a gente viu lá. Quando os dentes começam a nascer, por volta de 6 meses, a criança, ela gosta de escovar, porque a escova, ela dá uma coçadinha na gengiva, e a criança até gosta daquilo, mas a partir de uns 12 meses, mais ou menos, vai ficando bem difícil, até os 3 anos, pelo menos, 3, 4 anos, é bem difícil de escovar o dente. Não desista, porque a prevenção é sempre melhor, principalmente para as nossas crianças, que vão ter, né, uma dificuldade dentro do consultório. Então, para a gente evitar isso, escovar bem os dentes das crianças, evitar de ficar comendo doce, usar o fio dental. Agora aqui, a gente vai mostrar mais ou menos como que a gente faz com as nossas crianças. Então, a Esther, que já é um pouquinho maiorzinha, a gente coloca ela num banquinho, na frente do espelho, para ela ver o que a gente está fazendo. Se a criança demonstrar interesse, então pode dar a escova na mão da criança, mas, por exemplo, a Esther pega a escova e ela morde a escova. Então, aí você segura na mão da criança e vai fazendo o movimento junto com ela. Mas não é só ela que escova, gente, que escova mesmo. Aqui para mostrar, de novo, a posição, então, da mesma forma que para o fio dental, para escovar a cabeça mais reta, quando vai escovar a parte de baixo, e a cabeça inclinada para trás para escovar os dentes de cima. Ellen, tá aí? Oi, quer o vídeo? Isso, agora um vídeo para vocês verem mais ou menos como que eu faço com a Esther, mas é só demonstrativo. Tá, ô Márcia, tem que interromper o seu compartilhamento. Eu que interrompo, tá bom. Isso. Então eu vou compartilhar agora. Olhem só, eu comprei uma meia de lã. Tá todo mundo vendo o vídeo? Sim. Então, tá. Uma meia de lã. Não? Uma meia de Não? lã. Ah, sim. Então, dá para ver que com uma mão a gente puxa a bochecha para conseguir enxergar. A Esther, ela colabora, ela fez 3 anos, ela começou a colaborar.
Só isso. Só que ela não fica com a boca aberta. Então, opa, voltou tudo. Peraí. Vamos voltar lá, que já estamos quase no final. A Esther não fica com a boca aberta, ela fecha. Então, a gente tem que ficar o tempo inteiro falando para ela abrir a boca. E ela fica mexendo na minha blusa também, vocês viram ali no vídeo. Aqui é para mostrar também como que pode ser feito. Então, quando a criança não colabora, ela é menorzinha, isso aqui é dentro do box do banheiro. A gente costuma fazer bastante na hora do banho. Agora a Esther não precisa mais que segure desse jeito, mas às vezes a gente ainda faz com ela sentadinha, que ela gosta e ela aprendeu. Eu falo, vamos escovar o dente? É que agora que eu tô grávida, eu não sento muito no chão não com ela, mas eu falo, vamos escovar o dente? Ela já senta, ela já sabe. Mas aqui é só para mostrar como fazer com uma criança que não colabora ainda. Então, você senta, aqui, né, prende a perninha da criança com a sua perna, uma por baixo, uma por cima, de preferência apoiando no joelho, que a criança mexe menos, e com o braço você vai travar os bracinhos dela, com a mesma mão que vai escovar. Tá vendo? Prende o braço da criança e a outra mão puxando a bochecha, também, para você poder enxergar e escovar os dentes. Aqui, outra maneira que pode ser feita, então, que também pode ser feita no consultório para conter a criança, né, para fazer a estabilização, deitar por cima da criança, então o nosso corpo vai segurar a perninha, o braço dá uma travada no braço da criança, e aí você escova o dente com mais facilidade. Agora, Ellen, o outro vídeo. Tá, interrompe de novo e eu compartilho. Tá sem som. Não sei se... Tá sem som? Para mim, tá. Tá, deixa eu tentar aqui de novo. Esperar. Você quer comer batata? Só um instantinho que eu vou compartilhar de novo de outra forma. Tá. É esse aqui, ó. Tem essa hastezinha que a gente pode segurar, que facilita muito o uso, para você não precisar colocar toda a sua mão dentro da boca da criança. No Brasil, nessa aqui, né, eu compro essa marca aqui. Gosto desse daqui, porque ele parece uma fita. Ele é mais grosso e, além dele limpar melhor, ele desvia menos. Se você tiver acesso a marcas de fora, tenta pelo menos buscar uma coisa mais grossinha. Agora eu vou mostrar como é que eu faço para passar minha glória. Vamos lá? Vamos passar o fio dental? Vem. Ela, como ela já é grande, eu viro o rostinho dela aqui no meu braço e faço dessa forma, né? Sempre seguindo os dentes, né? Eu começo dos de trás e venho para frente, introduzo até próximo lá da gengiva, esfrego e tiro. A Glória deixa, né, gente? Tem crianças que eu sei que vocês não têm dificuldade. Ela deixa, ela permite, porque eu faço isso desde que ela começou a ter dentes, né? Então, limpar também os dentinhos da frente, mesmo aqueles que são mais separadinhos, porque nessa região também se forma a placa bacteriana e a escova não entra até aqui. Então, feito isso, eu lavo meu fio dental, porque esse fio dental ele tem esse problema, né, de ser muito pequenininho. Só logo. Vamos limpar o dentinho, né? Isso. Muito bem, Glória. Pronto, os dentes anteriores também. Feito o lado de lá, lavo novamente o fio dental. E vamos pro outro lado, onde eu viro, o fio dental começa por baixo aqui, né?
Vou seguir em todos os dentes. É importante você limpar o dente de trás e o dente da frente. Esfregando. Costumo falar com meus pacientes que é igual toalha nas costas. Tem criança que vai reclamar, mas a gente faz para eles reclamando mesmo. A quantidade de creme dental, no caso da Glória, que já tem 24 dentes na boca, a gente utiliza o equivalente a um pouquinho mais do que um grãozinho de arroz. Eu uso creme dental com flúor, porque eu acho que é importante que dá uma proteção a mais para ela, embora a gente não tenha muito hábito de consumo de coisas doces aqui em casa. Vamos lá? Assim como o fio dental, a gente segue uma rota, né? Você começa com os dentes de trás, escovando a parte que é voltada para a bochecha, de todos os dentes, várias vezes. A parte dos dentes com que a criança mastiga. E a parte de dentro. A parte de dentro, a parte de fora, dos dentes da frente. E assim eu sigo para o arco inferior, a mesma coisa. Calma, filha, calma. Glória hoje está mais agitada por causa do celular. Porque quando não tem celular, não tem agitação. Escova os dentes tranquilamente. Mas como ela está vendo o celular aqui hoje, a coisa fica mais complicada. Então, vamos. O máximo que vocês conseguirem afastar a parte mole, né? Passa para o outro lado, sempre prestando atenção em todas as superfícies dentárias. Passa para o arco superior. Calma, filho, que você vai ganhar depois. E também a língua. Cadê o linguão, Glória? Isso. Né? Que é muito importante a gente escovar a língua. Feito isso, você deve dar uma enxaguada. E eu recomendo muito também o limpador de língua, que é um objeto que nos ajuda muito a manter a língua bem limpinha. A gente passa lá dentro na língua, para aquelas crianças que estão de vômito, você vai passando aos poucos. A Glória está nervosa aqui hoje só por causa do celular, porque normalmente a gente não tem nervosismo não. Mas ela de modelo, ela ficou nervosa. Então é isso, gente. A gente recomenda que a escovação seja feita pelo menos 3 vezes ao dia, mas isso vai depender, né? Cada caso é um caso. Vai depender da quantidade de ingestão de alimento do seu filho, bem como do tipo de alimento que ele consome, né? Então você pode precisar escovar mais vezes, ou até mesmo quando você faz uma boa escovação por dia, isso já tem um valor enorme. Muito melhor do que não fazer nenhum. É difícil, a maior parte das crianças causa problema, e não só as crianças atípicas, mas também as crianças típicas, também nos trazem, os pais nos trazem essa dificuldade, mas a gente não pode desistir. Escovar dente é igual tomar banho, precisa todos os dias, e várias vezes ao dia. Quanto mais cedo você começa com esse hábito, né, estabelecendo esse hábito, mais cedo sua criança vai acostumar e menos problemas ela vai ter no futuro, tá bom? Com vocês de novo. Tá sem som, Márcia. Seu microfone, Marcinha, tá desativado. Oi. Voltou, né? Então, agora, para terminar, nós vamos falar sobre 2 hábitos que as crianças da síndrome têm,
não tem uma solução definitiva, mas vamos falar um pouquinho. Então, o bruxismo, que é uma atividade repetitiva da musculatura de apertar ou ranger o dente. Apertar é quando a pessoa assim junta o dente com bastante força e fica nessa posição bastante tempo. E ranger é quando tem quando esfrega um dente no outro, faz aquele barulho que dá a impressão até que a pessoa vai quebrar o dente, dá um gosto para que a pessoa vai quebrar. Existem 2 tipos de bruxismo que são considerados, o bruxismo do sono e o bruxismo vigília, que é quando a pessoa está acordada. Ele é considerado um comportamento, não uma desordem. E existem 3 maneiras de você fazer o diagnóstico do bruxismo. Então, através do relato dos pais, que é o bruxismo provável, quando existe já um desgaste dos dentes, dor muscular, travamento mandibular pela manhã ou até dores de cabeça, ele é possível. E o definitivo, que ele é visto através da polissonografia, que é aquele exame de sono. E vamos para frente, não está ainda. Agora foi. O bruxismo do sono, ele é provocado por um estímulo, pode ser, provocado por um estímulo anormal do circuito de recompensa, então, através do uso excessivo de equipamentos eletrônicos, por exemplo, celular, tablet, antes de dormir, pode provocar um bruxismo, uma agitação noturna. Fatores externos, que não são comuns em crianças, mas ou crianças somente consumo excessivo de açúcar, mas também álcool, cafeína, tabaco. Fatores psicossociais, como a maneira como lidar com os problemas, a personalidade de cada um. Tá, pessoas muito ansiosas geralmente vão descontar isso na hora do sono, vai ter um sono agitado e pode ter bruxismo ou apertamento. Existe sim uma predisposição genética e familiar. A obstrução do trato aéreo superior, então quando tem o nariz entupido, isso precisa consultar um otorrino para ver se não é isso que está acontecendo. A apneia do sono, que é aquele problema que a pessoa fica alguns momentos da noite sem respirar. Refluxo, pode também provocar o bruxismo, e algumas alterações neurológicas. O bruxismo em vigília, então o bruxismo durante o dia, ele está relacionado com o estado emocional alterado, devido ao estresse, ansiedade ou até a somatização de outros sintomas corporais como dor. Então, por exemplo, aquela pessoa que está com uma dor de estômago e aperta o dente porque, nossa, não está aguentando de dor e fica apertando o dente ou range. Na presença de síndrome, não existe uma causa específica conhecida. Então, assim, não se sabe ao certo por que a pessoa com síndrome tem o bruxismo, já que, em geral, elas não, ou dependendo do caso, pelo menos aqui eu vejo a Esther, ela não demonstra estresse, ansiedade, ela pelo menos não parece ter. Podem ser sinapses descontroladas, a gente não sabe. Eu imagino que existe um prazer no movimento e na sensação que o bruxismo dá, principalmente quando é de ranger o dente, essa sensação proprioceptiva. O que é uma sensação proprioceptiva? É de tato, de pressão, de vibração. Eu acredito que as crianças têm prazer nessa sensação, porque não é só o bruxismo, então são várias coisas que fazem, pelo menos a Esther faz com a boca, que traz essa vibração na boca. Então, às vezes tem época que ela faz som de cavalo, agora ela tá com o que o pessoal chama de caminhão de novo. Tudo isso traz uma sensação, traz uma vibração dentro da boca. A gente sabe que existem períodos ou fases que acontecem com maior frequência. Então, até para crianças típicas, na fase, por exemplo, de troca de dente, é muito comum ter bruxismo ou aumentar a frequência do bruxismo. No nosso grupo, a gente já viu relatos de mães de crianças ou de pacientes mais velhos, de que diminui com a idade. Então isso é uma esperança para aquelas mães que nem eu, que convivem com esse bruxismo o dia inteiro, principalmente o Bruno, que fica bastante nervoso, parece que vai quebrar o dente.
E aqui eu coloquei a pandemia, porque eu percebi que a Esther está rangendo mais os dentes agora, e eu acredito que pode ser por causa de um maior período ocioso, que a criança fica entediada, ela não tem o que fazer, então ela vai ranger o dente porque ela gosta daquela sensação, afinal de contas não tem mais nada que fazer, né? Fica muito tempo na TV, não tem muita atividade, as atividades são diferentes daquela rotina, que normalmente as nossas crianças têm uma rotina bastante pesada, né? Bastante agitada. E o que fazer? Então, aqui a gente tem uma fotinho de como que fica o dente da criança que tem bruxismo. Ele fica bem desgastadinho, ele não tem aquela pontinha típica, por exemplo, do dente canino. Então, nas crianças tem que ter prudência, fazer uma mínima intervenção. Em geral, nas crianças típicas, precisa de uma equipe multidisciplinar, de dentista, médico, psicólogo, fisioterapeuta, que vai fazer alguns exercícios que podem relaxar a musculatura para a criança não ter o bruxismo, principalmente o bruxismo noturno, que é mais comum nas outras crianças. A higiene do sono, então, a rotina do sono mesmo, que a gente sabe que é muito importante para qualquer criança. Então, não utilizar celulares e tablets perto da hora de dormir, quarto escuro, sem luz, sem muita luz, sem muito barulho, né? Ter sempre o mesmo horário, rotinas que vão tranquilizando a criança à noite. Se tiver um desgaste acentuado ou dor, pode ser utilizada uma placa oclusal rígida, mas geralmente essa placa oclusal, ela só é utilizada a partir da dentição mista. Aqui eu coloquei algumas sugestões nossas em relação ao bruxismo, mas como eu falei, não é um tratamento definitivo, a gente ainda não sabe o que pode fazer com que a criança pare de ranger os dentes. Mas são estimulações proprioceptivas, então, para que ela supra essa necessidade dessa sensação, desse prazer que ela tem. Então, alimentos com textura mais dura, torradas, maçã, a utilização da escova elétrica, então a vibração da escova elétrica pode ajudar. Outros estímulos na cavidade bucal, por exemplo, os mordedores com textura. Mudar o foco da criança, isso funciona. Então, por exemplo, a criança está rangendo o dente, você vai lá dar um brinquedo para ela, ou distrai ela com alguma coisa, chama atenção, ela para, depois ela volta, mas enfim, né, é um eterno tentar. E aqui eu coloquei a homeopatia, a gente não sabe se funciona ou não, mas pode ser uma tentativa. E em relação ao aumento da saliva ou da baba, existem algumas causas prováveis, né? Então, a hipotonia, que quando a criança tem bastante hipotonia, ela fica mais tempo com a boca aberta, então vai babar mais. Na época de nascimento, troca de dentes, isso é normal acontecer, aumenta a salivação mesmo. Crianças que fazem respiração bucal também têm mais saliva, pelo mesmo motivo da hipotonia, a boca fica mais aberta, então produz mais saliva. E quando a criança fica colocando objetos na boca o tempo inteiro, que é muito comum na síndrome também, né? Viver com camiseta, cabelo ou qualquer objeto dentro da boca. Por quê? Tudo que a gente coloca dentro da boca, o cérebro entende que é comida. Então, ele vai produzir saliva para ajudar na digestão. Então, cada vez que coloca alguma coisa na boca, vai produzir mais saliva. Então, vai aumentar a baba, isso é normal, isso é natural. Eu falo até para meus pacientes de prótese, coloca a prótese pela primeira vez, enche a boca de saliva e fica o tempo inteiro. Aí eu falo para eles, calma que isso é um tempo. Até a cabeça entender que aquilo não vai sair dali, demora um tempinho. Só que as nossas crianças não ficam assim 100% do tempo. Elas põem, elas tiram, pegam outro objeto, colocam. Então isso estimula bastante a salivação. As sugestões também estão relacionadas com a estimulação proprioceptiva, então alimentos com textura mais dura, torrado, maçã, escova elétrica ou outros estímulos. Procurar um médico otorrino, porque pode realmente ser algum problema de obstrução nasal, né? A criança não consegue respirar bem pelo nariz, então ela abre a boca. E principalmente o fonoaudiólogo, porque o fonoaudiólogo é o profissional mais indicado para tratar esse tipo de problema. Pronto, gente, é isso que a gente tinha para falar. Eu sei que foi bastante coisa, muita informação, mas a gente procurou assim colocar aquilo que são as dúvidas mais frequentes, tanto no grupo quanto no consultório. Então, agora vamos abrir para as perguntas. Oi,